Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao estudo com uma lição do Evangelho e hoje nós vamos, à luz do Evangelho, como já estamos estudando no Livro dos Espíritos, no que consiste a felicidade. E pelo estudo percebemos que a felicidade que nós pensamos enquanto encarnados é bem diferente da felicidade que os espíritos superiores cultivam, porque nós ainda acreditamos que a felicidade é ter alguma coisa, olhar o que o outro conquistou e almejar essa conquista também, mas se nós, tudo que almejamos com o trabalho, nós iremos conquistar. Não há necessidade de ter inveja, ciúmes, vai depender do esforço que cada um vai realizar. E para isso nós trouxemos uma lição do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 20, que fala: a felicidade não é deste mundo. E essa lição aqui é trazido pelo Cardeal Morlot, de Paris, no ano de 1863. Lembrando que a época em que Kardec escreveu, a referência o que nós falamos, santos ou benfeitores espirituais, geralmente eram figuras, religiosas. E por isso que sempre nós temos colocações do Evangelho referente a essas autoridades que conseguiram vencer a si mesmo e fazer o bem, Então nos diz assim: eu não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Então, em qualquer condições que esteja, nós carregamos ainda dentro de nós essa insatisfação. Isto prova, meus caros filhos, melhor que todos os argumentos possíveis, a verdade dessa máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Na verdade, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a juventude são condições essenciais da felicidade. Então ele está nos colocando, quais as condições que nós ainda acreditamos para que possamos construir essa felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições, quer dizer, riqueza, poder, juventude, tão desejadas, já que se ouve constantemente, em meio às classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentam a sua condição de existência. Então, nós vemos que o ser humano, ele mantém essa insatisfação constante, nunca está satisfeito com aquilo que ele tem. Diante disso, é inaceitável que as classes trabalhadoras invejem com tanta cobiça a posição daqueles que a riqueza parece ter favorecido. Então, cada um deve, dentro das suas possibilidades e condições, procurar essa felicidade, não olharmos para as pessoas que nos rodeiam, porque nós vimos pelo estudo que a felicidade está dentro de cada um de nós. Não adianta a gente buscar fora, nos objetos ou nas condições, posição social, enfim. Beleza, muitas vezes, que é muito invejada, mas a gente vê que são condições passageiras. Aqui na Terra, seja quem for, cada qual tem sua parte de trabalho e de miséria, sua cota de sofrimento e de decepção. Logo, é fácil chegar à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e expiações, porque todos nós estamos no planeta Terra para nos melhorarmos.
para vencermos as nossas tendências, que foi colocada ali: ciúme, inveja, né? Ambição, orgulho. São as condições que todo ser humano tem e que nós estamos aqui nessa grande escola para aprendermos a dominá-los ou vencê-las, né? Então, para isso, nós temos que trabalhar o bem que existe dentro de nós, que todos nós recebemos, desse discernimento que temos do que é bom e do que não é, do que é verdadeiro e do que é falso, né? Então, é importante que a gente compreenda isso e procure buscar dentro de nós o que é que nos torna aflito, invejoso, ciumento, por que dessas condições, né? Então, é uma falta que ainda temos de nos melhorarmos, porque nós vamos adquirindo essa confiança através do trabalho que realizamos, né? Assim, pois, aqueles que pregam que a terra é a única morada para o homem e que é somente nela e numa única existência que lhe é permitido alcançar um mais alto grau de felicidade que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam aqueles que os ouvem. Então, a gente vê que, né, Deus, em sua sabedoria, não nos concede apenas uma única existência, mas várias existências para que possamos vencer esses vícios que estão arraigados dentro de nós. E através do convívio, né, de várias existências, através da dor, da doença, que a gente sempre reclama, mas é o remédio que nós temos para buscarmos suavizar os nossos corações, ou seja, buscarmos o nosso melhoramento, melhorar a nossa sensibilidade sentimental, olhando o próximo, né, como a nós mesmos, com dificuldade, com problemas, mas que, de acordo com o trabalho que realizamos, podemos vencê-los. Basta lembrar que está demonstrado por uma experiência multissecular que apenas esse planeta reúne só excepcionalmente as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. Então, através do trabalho que realizamos, de vencer a nós mesmos, é que nós vamos encontrar essas condições, ou seja, essa paz, esse equilíbrio tão necessário para que possamos encontrar a felicidade através do trabalho de auxílio ao próximo, fazer todo o bem que pudermos, né? Em tese geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia, em busca da qual as gerações se lançam sucessivamente sem poder jamais alcançá-la. Pois se o homem sábio na terra é uma raridade, o homem absolutamente feliz não se encontra com maior facilidade. Então, aqui na terra, nós ainda, se não nos esforçarmos para sermos, né, esse homem bom, essa raridade, nós não conseguiremos encontrar essa felicidade que almejamos. Como foi dito no estudo, né? A felicidade completa é encontrada nos espíritos puros, que já não apresentam essas tendências que nós ainda temos. Infelizmente, estamos aqui, né, exatamente para compreender isso, sairmos dessa ignorância e entendermos que nós temos que batalhar para conquistar essas condições e, como foi colocado, né, nós estamos aqui nessa grande escola para aprendermos e sairemos desse corpo levando aquilo que construímos, não de bens materiais, mas de bens morais. O que fizemos? Ajudamos o próximo? Fomos egoístas? Qual foi a minha condição de vivência aqui? Tive sensibilidade ou fui insensível diante da dor? Essas condições é que nós
iremos levar e que vai nos caracterizar, né, quem somos ou o que conseguimos aprender nessa oportunidade de estarmos encarnados. Aquilo em que consiste a felicidade na Terra é de tal forma efêmera para quem não se guiar pela sabedoria, que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto se transforma numa sequência de amargura e decepções. Então, muitas vezes, quando nós acreditamos ou pensamos que a felicidade está nas coisas, quando a conquistamos, logo nos decepcionamos. Então, a felicidade, ela é momentânea, porque a felicidade não está nas coisas, mas na conquista que realizamos no campo da melhoria dos nossos sentimentos. Então, trabalhar esse lado é fundamental. Esta é a grande tarefa ou a oportunidade que recebemos em estarmos encarnados, porque aqui se encontram irmãos como nós mesmos, ainda imperfeitos, e para atingirmos a perfeição precisamos estar lado a lado, trabalhando, olhando para aqueles que jornadeiam conosco com outro olhar, com o sentimento de caridade, de apoio, de auxílio, né? Sem os sentimentos de ciúme, inveja, orgulho, egoísmo. Então, quando assim fizermos, nós estaremos construindo a base para a nossa felicidade. E aí nós não teremos, né, as decepções que sempre encontramos, porque nós queremos acreditar que a felicidade está nas coisas. E notai, meus caros filhos, que eu falo aqui dos felizes da terra, daqueles que são invejados pela multidão. Então, são aqueles que conseguiram vencer, né? E hoje estão felizes no mundo espiritual, trabalhando. Consequentemente, se a morada terrena é destinada às provas e às expiações, é preciso admitir que existem, além, moradas mais favoráveis, onde o espírito do homem, ainda aprisionado na carne, possui, em sua plenitude, as alegrias inerentes à vida humana. Então, essas alegrias, elas são partes positivas, né? Porque nos traz esperança, condições de que conseguimos conquistar algo, mas nós temos que estar além dessas possibilidades, né? É por isso que Deus semeou em vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais vossos esforços e vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando estiveres suficientemente purificado e evoluído. Então, aqui na Terra é a escola onde estaremos ou estamos estagiando para aprendermos a ser bom. Quando conquistarmos essas condições, próprio Jesus já nos dizia: na casa do meu pai há muitas moradas. Nós estamos numa morada ainda, né, de inferioridade, de provas e expiações, mas se conseguirmos superar essa, nós estaremos em moradas melhores. Então, se queremos uma morada melhor, nós devemos trabalhar hoje na prática do bem, do amor e da caridade, porque essas são as condições para atingirmos essas moradas superiores, né? No entanto, não deduzais das minhas palavras que a terra esteja para sempre destinada a servir de penitenciária. Não é isso, né? Não, certamente, pois com o progresso já obtido podeis facilmente concluir o que será progresso futuro e das melhorias sociais conquistadas, as novas e mais fecundas melhorias que virão. Então,
depende do esforço que vamos fazer no campo moral, não no campo material, mas o esforço que eu faço em ser bom, em ajudar, em amparar, em socorrer, né? Então aí nós vamos observar as melhorias que nós temos, que já alcançamos, que conquistamos. E através do estudo e do entendimento que tivermos em relação ao Evangelho de Jesus, é que nós estaremos conseguindo nos melhorarmos. Porque a vivência do Evangelho é fundamental. E Jesus só fez o bem. E é esse caminho que Ele espera que cada um de nós que estamos encarnados possamos trilhar. Assim, meus caros filhos, que uma santa emulação vos anime e que cada um de vós se despoje energicamente do homem velho. Quem é esse homem velho? Somos nós, cheios de vícios morais. Então, nós temos que nos esforçar para vencermos a nós mesmos, ou lutarmos para construirmos um mundo melhor dentro de nós mesmos, deixando os vícios que carregamos, vencendo-os, né? Entregai-vos à divulgação desse espiritismo que já começou a vossa própria regeneração. Então, através do estudo, nós vamos obtendo os conhecimentos necessários e sensibilizando os nossos pensamentos e buscando a nossa melhoria, ou seja, a nossa regeneração. É um dever fazer vossos irmãos participarem dos raios dessa luz sagrada. Então, aqui, né, nos aconselha: mãos à obra, meus caros filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem este alvo grandioso de preparar para as futuras gerações um mundo onde a felicidade não será mais uma palavra vã. Então, nós, né, que já temos esses conhecimentos, devemos ajudar outros através do nosso exemplo, vivenciando os ensinamentos de Jesus, sermos a diferença no ambiente em que vivemos, através da nossa conduta, da nossa ação. E para que possamos ilustrar o estudo da noite, nós trouxemos um estudo do livro Jesus no Lar, a lição 19, que diz a receita da felicidade. Então, Jesus vai nos trazer, né, alguns indícios dos procedimentos para que possamos encontrar essa felicidade que tanto almejamos. Então, como sempre, né, tinha um grupo reunido na casa de Pedro, e nessa lição é a vez de Tadeu, que era um dos comentaristas mais inflamados no culto da Boa Nova em casa de Pedro, entusiasmara-se na reunião relacionando os imperativos da felicidade humana e clamando contra os dominadores de Roma e contra os rabinos do Sinédrio. Então a gente vê que a época mudou, mas as questões, né, cruciais, elas continuam do mesmo jeito, né? Hoje nós reclamamos também das questões políticas, das condições que estão, todos os fatos que estão acontecendo. E a gente vê que não é diferente se observarmos os fatos históricos. Tocado de indispensável revolta, Tadeu dissertou largamente sobre a discórdia e o sofrimento reinante no povo, situando-lhes a causas nas deficiências políticas da época. E depois que expendeu várias considerações preciosas em torno do assunto, Jesus perguntou-lhe: Tadeu, como interpreta você a felicidade? Senhor,
A felicidade é a paz de todos. É o que todos nós sempre falamos, né? Quando estamos em paz, estamos felizes. O Cristo estampou significativa expressão fisionômica e ponderou: sim, Tadeu, isto não desconheço. Entretanto, estimaria saber como se sentiria você realmente feliz. O discípulo Tadeu, com algum acanhamento, enunciou: mestre, suponho que atingiria a suprema tranquilidade se pudesse alcançar a compreensão dos outros. Então, o primeiro ponto para a felicidade é a compreensão. Desejo para esse fim que o próximo não me despreze as intenções nobres e puras. Sei que erro muitas vezes, porque sou humano. Entretanto, ficaria contente se aqueles que convivem comigo me reconhecessem o sincero propósito de acertar. Isso é o que todos nós pensamos, Somos de boas intenções. Respiraria abençoado júbilo se pudesse confiar em meus semelhantes, deles recebendo a justa consideração do que me sinta credor em face da elevação do meu ideal. Então, também nós gostaríamos que todos confiassem em nós, Suspiro pelo respeito de todos, para que eu possa trabalhar sem impedimento. O respeito também é fundamental. Regozijar-me-ia se a maledicência me esquecesse. É o que predomina ainda, a maledicência. Vivo na expectativa da cordialidade alheia e julgo que o mundo seria um paraíso se as pessoas da estrada comum se tratassem de acordo com o meu anseio honesto de ser acatado pelos demais. Então, todos nós queremos que os outros nos tratem bem. E nós, o que temos feito, A indiferença e a calúnia dói-me o coração. Creio que o sarcasmo e a suspeita foram organizados pelos espíritos das trevas para tormento das criaturas. A impiedade é um fel quando dirigida contra mim. A maldade é um fantasma de dor quando se põe ao meu encontro. Em razão de tudo isso, sentir-me-ia venturoso se os meus parentes afeiçoados e conterrâneos me buscassem, não pelo que aparento ser, mas nas imperfeições do corpo, mas pelo conteúdo de boa vontade que presumo conservar em minha alma. É o que todos nós esperamos, Queremos sempre mostrar boa vontade em tudo. Temos até boas intenções, mas falta-nos as ações, a concretização dessa boa vontade. Acima de tudo, Senhor, estaria sumamente satisfeito se quantos peregrinam comigo me concedessem direito de experimentar livremente meu gênero de felicidade pessoal, desde que me sinta aprovado pelo código do bem, no campo da minha consciência, sem ironia e críticas descabidas. Resumindo, mestre, eu queria ser compreendido, respeitado e estimado por todos, embora não seja ainda um modelo de perfeição que o céu espera de mim, com o abençoado concurso da dor e do tempo. Então, é o que todos nós queremos, E qual seria a resposta de Jesus? Calou-se o apóstolo e esboçou-se na sala singela, incontido um movimento de curiosidade ante a opinião que o Cristo adotaria. Alguns dos companheiros esperavam que o amigo celeste usasse o verbo ou falasse alguma coisa em cumprida dissertação, mas o mestre fixou os olhos muito límpidos no discípulo e falou com franqueza e doçura: Tadeu, se você procura então a alegria e a felicidade do mundo inteiro, proceda para com os outros
como deseja que os outros procedam para com você. E caminhando, cada homem nessa mesma norma, breve estenderemos na terra as glórias do paraíso. Então, se almejamos a felicidade, precisamos trabalhar, mas esse trabalho começa primeiro por nós, compreendendo, respeitando a todos, amparando, ajudando, né? Tendo compaixão, tendo bons sentimentos, para que possamos atingir essa felicidade que tanto procuramos, porque a felicidade está dentro de nós. É a paz daquilo que realizamos, daquilo que pensamos, e que isto realmente se torne uma ação, não de uma vez, mas sempre, na presença de quem quer que seja, sem escolhermos a quem, sem olhar a quem, né? Então, isso é fundamental. E assim nós conseguiremos construir essa felicidade que tanto almejamos, melhorando o ambiente em que convivemos, trazendo paz, tranquilidade, compreensão, respeito para com todos que conosco caminham, pois só assim, de fato, estaremos construindo não só a nossa felicidade, mas a felicidade de todos quanto conosco caminham. Então, está aí a receita que Jesus deixou, né? Nós gostamos de ser compreendidos, gostamos de ser ajudados, mas o que temos feito em relação a essas questões? Qual passo temos dado para que de fato possamos encontrar essa paz e essa tranquilidade? Então, fica aí, né, essa lição para a nossa reflexão, e que possamos construir de fato essa felicidade que tanto almejamos, porque a felicidade não está nas coisas materiais, mas ela está dentro de nós. Que Jesus nos abençoe, que nos dê força e coragem para que possamos iniciar a nossa caminhada em construção dessa felicidade em benefício de nós mesmos. Então vamos agradecer a Deus nosso Pai pela oportunidade de estarmos reunidos, serenando nossos corações, fechando os nossos olhos, mentalizando Jesus, e mais uma vez, como pedinte eternos que somos, pedir para que Ele possa nos ajudar, fortalecendo-nos o desejo e a vontade de trabalharmos dentro de nós as condições necessárias para que possamos conquistar essa paz interna que nos traz a felicidade, ou essa sensação de alegria, leveza, de estarmos em paz conosco. Temos a certeza, Mestre Jesus, que estará conosco, amparando-nos, socorrendo-nos e ajudando-nos, para que possamos, de fato, nos envolvermos e colocarmos essa ação, esse desejo e esse conhecimento que temos do que é encontrar a felicidade. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos socorra, não só hoje, mas sempre, que assim seja.